Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar de Canvas do modelo de negócio. E como a inovação pode te ajudar, como você pode usar a inovação através desse modelo Canvas que tem sido tão falado. Entender um pouco como utilizar e quem sabe ainda hoje você já sai inovando usando essa metodologia. E aí, para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo ao vivo Marcelo Pimenta. Ele é criador da Laboratório, uma consultoria sobre inovação, professor da ESPM e consultor do Sebrae. Marcelo, fico muito feliz em te receber aqui no programa. Boa tarde, Paola. Eu também fico muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento com todo mundo. Então vamos já começar entendendo por que hoje estão falando tanto do Canvas. O Canvas vem ganhando espaço porque ele é uma ferramenta bastante simples, né? Então, no mundo dos negócios, no século passado, toda a administração de empresas foi, de certa maneira, aperfeiçoando a administração e, de certa maneira, complicando as coisas. Ou seja, para você vender, para você fazer uma planilha, você precisava de muitos documentos, as universidades começaram a estudar, a pesquisar demais, né? Então, são conteúdos muito relevantes, mas isso o que fazia? Fazia, muitas vezes, que o empreendedor se afastasse. Por quê? Porque ele dizia, eu quero fazer uma sapataria, quero ter uma loja, não quero estudar tanto assim para abrir um negócio, né? E o Canvas acabou conseguindo simplificar e isso acabou ajudando com que muitas pessoas utilizassem essa ferramenta para inovar e para criar modelos de negócios inovadores. E aí, então, como é que ele funciona? Porque eu acho que uma outra coisa bacana é que ele é relativamente pequeno, né? Exato, você pode fazer ele numa folha de papel. Exato. Ele é resultado de vários anos de pesquisa, né, de um suíço chamado Alex Osterwalder. E esse suíço acabou em várias teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, evoluindo esse pensamento e conseguiu a síntese num quadro que é o quadro do modelo de negócios, né? Você sabe que às vezes sintetizar é mais difícil, né, do que conseguir a pessoa, às vezes, prolixa, pode ficar enrolando, pode fazer com que as coisas aconteçam de um modo assim que tu lê, mas o que mesmo queria dizer? Eu não sei. Então, ele é bem mais objetivo. Então, o que o suíço conseguiu fazer foi, através dos estudos dele, simplificar o que era mais importante num planejamento e colocar isso num formato gráfico fácil de usar, é isso? Isso, é isso mesmo. Então, são 9 blocos, esses blocos eles estão integrados, né? Então isso também é uma coisa bastante interessante, porque você vê numa folha de papel toda a empresa e como ela funciona. Ela tem também outras características que ela é uma ferramenta colaborativa, né? Ao contrário de outras ferramentas que você tinha que sentar no computador, escrever durante dias, são mais de 20, 30, 100 páginas, né? A ideia é que você consiga colocar na parede, você consiga estar compartilhando com outras pessoas, ouvindo a opinião dos outros, né? Criando hipóteses que vão ser validadas no futuro para ver se elas são válidas, né? Se elas podem realmente virar um diferencial competitivo para a empresa. E aí, então, vamos dizer, você até trouxe aqui o livro do criador. Exatamente, esse é o Business Model Generation, né, que é o livro criado pelo Osterwalder. É interessante mostrar essa coisa da colaboração, que esse livro ele foi feito assim, né? Então ele foi co-criado com 470 pessoas em 45 países. Quer dizer, quando ele começou a estudar, ele disse, vamos fazer um livro. Então ele já convidou pessoas que em vários países estavam usando isso, que ajudaram ele a aperfeiçoar essa metodologia e a permitir como é que isso, né, como é que esses 9 blocos eles se conectam e como você pode estar gerando inovação a partir da combinação de diferentes elementos dentro desses blocos. A Linux já usou um pouco desse conceito de participação de muita gente para a criação do software, hoje, mais ou menos nesse caminho. Isso hoje é cocriação, a Linux, a Lego, né? Você tem exemplos brasileiros como a camiseteria, né? São exemplos que usam a cocriação como forma de inovação. E agora eu queria entender
Business Model Generation e Canvas é a mesma coisa? Digamos assim, são parentes, né? Porque o que acontece? A ação do Business Model Generation, essa é uma expressão em inglês, é a geração de modelos de negócio inovadores. Então, o Canvas é a ferramenta que é utilizado para fazer essa inovação nos modelos de negócio. Então, você vê que o título do livro em português acabou sendo Inovação em Modelo de Negócios, né? E o nome do Canvas, né? Ele no livro, ele ficou traduzido como o quadro. Né? Porque o Canvas é em inglês. Né? E como essa metodologia hoje, você estando na internet, né? Quando ela começou a surgir nos outros países, aqui eu e muitas outras pessoas começaram a utilizar e não tava, a tradução não tinha sido ainda feita de uma maneira completa. E todo mundo começou a usar o Canvas. Hoje Canvas é uma coisa que as pessoas conhecem. E quando a Alta Books resolveu, então, traduzir esse livro para o português, ela traduziu também a palavra Canvas, que é o nome de um quadro, né? Então, é o quadro do modelo de negócios. Então, esse aqui é um Canvas, Esse é um Canvas que... Explica, então, para nós essas áreas, quais legal. são, o que significa. Eu já vou explicar. Mas eu queria também começar, então, explicando, se o pessoal puder mostrar, né, esses símbolos aqui. Né? Porque o que é interessante? Quando o Osterwalder criou esse modelo de negócio do Canvas, esse quadro, ele fez sobre essa atribuição de licença. Então está mostrando aqui que ela é Creative Commons e esse dinheirinho... Creative Commons que é criado por muitas pessoas. Não, é que ele pode ser copiado, distribuído e transmitido. Né? Então é de livre distribuição e compartilhamento. É comum esse compartilhamento. E ele colocou, no caso, né, que o dinheirinho aqui está cortado. Quer dizer, eu não posso vender esse Canvas para ti. Olha, eu vou pegar o Canvas em si e vou vender. Não, ela é uma metodologia pública. Então, pesquisadores e professores como eu, como outras pessoas, como o próprio Sebrae, podem se apropriar dessa metodologia e distribuir, desde que não cobre exatamente pela ferramenta. Você pode cobrar serviços, cursos, né? Isso é permitido você fazer outras coisas a partir da ferramenta. Mas em si, dizer, olha, para te usar o Canvas eu vou te cobrar tanto. Não pode. É proibido. Bacana. Né? Então vamos lá, vamos entender cada uma das 9 áreas do Canvas. Isso, então assim, o que acontece? Você começa normalmente pela proposta de valor, que é por que a empresa existe, no sentido de atender um possível cliente, né? Então, sempre há uma proposta de valor para um cliente, ou seja, você tem um restaurante de comida popular para trabalhadores, você tem uma confecção que atende grávidas, você tem uma escola de música que vai atender futuros músicos. Então, aqui é uma combinação de proposta de valor com segmentos de clientes. Tá, então o cliente é para quem você vende. Para quem você vende. A proposta é o que você entrega. A origem, por que você acha que tem um negócio que você precisa fazer, né? O que você agrega de valor para essa pessoa? Por que a pessoa compra de você? Por que ela procura você em cima disso, né? E aqui do lado você vê que além do quem, né? Isso aqui forma o quem, a área verde, você tem canais e relacionamentos. Então, canais é como eu entrego isso. Então, se você vê uma loja de chocolates que é presencial, é através da loja, é o canal. Né? É como a pessoa pode estar comprando, como a pessoa pode ficar sabendo de que isso funciona. Então, às vezes, se você faz uma propaganda na TV, a TV pode ser o canal. Se você usa as mídias sociais, a mídia social pode ser um canal. E o relacionamento é como você usa esse canal. Então, você nota que às vezes você entra numa loja e ninguém vem te atender. Por quê? Porque as lojas, as roupas estão todas expostas. Então chama de self-service ou autosserviço. Né? O canal loja permite self-service. Às vezes, aí no caso relacionamentos seria autosserviço. É autosserviço. Exato, é como você usa o canal para atender o cliente, né? Então, por isso que é tudo entregar a proposta de valor. Veja que está tudo relacionado, né? Eu só queria completar a questão da loja. Às vezes você chega numa loja, tipo, especializada, e a pessoa vem te perguntar, como é que eu posso te ajudar?
Por quê? Porque ela é uma loja de autopeças, por exemplo, sabe? Que você não pode ficar lá pesquisando qual é a peça que você quer. Então, o canal aqui não vai ser autoatendimento, vai ser personalizado. Né? Então, quando tem vendedor, aqui o relacionamento é personalizado. Exato. Quando, por exemplo, é pela internet, ele é automatizado. Né? A pessoa não tem um contato físico com ninguém. E assim, a gente completa, né, aqui o quadro de receitas, né, que é como você obtém e captura valor. Então, através de, a gente estava falando de uma loja de roupas, ela é através da venda das roupas. Okay. É assim que ela obtém receita. E esse lado direito todo é como você gera valor. Por que que o cliente compra de você? É porque você entrega uma proposta para esse segmento através desse canal, com esse relacionamento e obtém dessa receita que ele acha que é válida e ele paga. Então, é por isso que eu tenho clientes e a empresa existe é devido ao lado direito. O lado esquerdo, ele é muito importante, por quê? Porque se você não sabe fazer ele direito, você pode não ter lucro. Você pode ter clientes e não ter lucro. Então, aí tem vamos dizer, o faturamento está aqui desse Exato. lado e as despesas e custos estão Exato, desse lado. Então, o que o nós autor temos aí desse o lado? autor diria que esse lado aqui é o valor e aqui é a eficiência. É como você entrega o valor, né? Então, quais são as coisas? Continuando na loja de roupas. Então, por exemplo, você tem recursos que são vendedores, você tem estantes, você vai ter as próprias roupas, né? A loja. Então, são todos recursos que você precisa. E você vai ter que ter atividades, que é... Você vai ter que escolher essas roupas, você vai ter que botar preço, você vai ter que divulgar, você vai ter que contratar... Cuidar do estoque, o inventário... Muito bem, você vai ter que contratar funcionários, então são as atividades que são importantes. E aqui você tem uma coisa, né, já que ninguém faz nada sozinho, sempre vão ter parceiros dessa loja. Que é alguém que faz a vitrine, alguém que faz a sacola, né, às vezes um convênio que ele tem que dá desconto e que ajuda na divulgação. Os fornecedores entram aí nos parceiros, exato. Os fornecedores depois podem entrar, às vezes, em recursos, mas assim, eles podem, tanto faz, na verdade, depende o grau de relação que você tem. Por exemplo, se você usa açúcar e não interessa a marca, açúcar é um recurso. Tá. Mas se você tem um doce que é feito com açúcar especial, feito de uma coisa que só uma pessoa entrega, esse cara não é um recurso, ele é um parceiro, porque você precisa daquele recurso, né? E aqui todo esse lado ele gera custos. Então, por exemplo, a gente vai comprar o açúcar, as roupas, tudo vai gerar custos, né? E você consegue, então, num único quadro, tá vendo esses 9 blocos. Eu queria aproveitar para falar da questão da simplicidade, né, desses 9 blocos. Então, ao longo dos anos, às vezes, para você falar de negócio, você tinha que pegar um monte de planilhas, um monte de materiais, né? E hoje, com o Canvas do modelo de negócio, com o quadro do modelo de negócios, qualquer um pode iniciar uma conversa para mostrar como é que isso funciona. Então, eu vou ter aqui uma caneta e uma folha de papel, que é algo que todo mundo tem, e é algo bastante simples de você conseguir estar mostrando, né, como é que se cria um próprio Canvas, né? Então, você pegando uma folha de papel, você criando uma letra T, né, pequenininha, assim, ó, você já vai conseguir estar fazendo essa área inferior, que são o das receitas e são dos custos. E depois você não se preocupa em errar, porque não tem problema, você pega um H, você faz um H aqui, e você faz um outro H aqui do lado, né? E o que vai acontecer? Você tem o mesmo Canvas do modelo de negócio colocado aqui. Eu ponho a proposta de valor, os clientes, isso, os meus canais, o meu relacionamento, as receitas. Isso. Aí aqui eu vou pôr os meus recursos, as minhas atividades, os parceiros e o custo. Você passou na prova, viu? É muito, por isso que você vê que essa metodologia ela é tão... vem ganhando tanto espaço, porque ela é realmente simples, né? Então, eu queria que nós estávamos conversando aqui, como colocar isso num exemplo para ajudar as pessoas a entender e fazer. Legal. E aí, então, você propôs a gente fazer o Canvas do programa Alma do Negócio. Bora lá fazer. Do nosso modelo de negócio. Vamos isso. Então fazer. Legal. Vamos fazer então o da Alma do negócio. Então esse vai ser o nosso
modelo de negócio que a gente vai construir aqui de uma forma colaborativa, né? Então, você vai estar colocando aqui, né, o alma do negócio. Por que a gente usa os post-its? Acho que isso é importante, porque tem a ver com a metodologia, com o uso dessa ferramenta. Você pode estar, às vezes, trabalhando assim, alguém que pode ser seu possível cliente, né? Ele pode ser depois, amanhã ou depois, parceiro. Tá. Se você escreve no Canvas mesmo, no quadro, isso vai ficar uma coisa que eu acho difícil. Rabisca, feio, entende? Você, né, vai ver que é possível a gente depois trocar as coisas de lugar, a gente pode mostrar aqui. Então a gente mais ou menos preparou aqui alguns post-its para ganhar tempo, né? A gente estava falando então que o seu programa poderia ter a proposta de valor que é melhorar a gestão dos negócios. Perfeito. Né? A outra proposta de valor poderia ser compartilhar conhecimento, por exemplo. Né? Uma proposta de valor. Para quem que você vai estar trabalhando essa proposta de valor? Você vai estar trabalhando essa proposta de valor para empresários, né, da pequena e média empresa. Isso. Então, você pode fazer para empreendedores em geral, que são aquelas pessoas que estão criando o seu próprio negócio, desejando criar. Né? Você pode trabalhar ainda com esse conceito dos intraempreendedores, aquelas pessoas que trabalham numa organização já, mas que não se acomodam com as coisas e são empreendedores, ou seja, fazem as coisas acontecer. Né? Então, você nota que aqui já existe uma relação básica que é, o programa tem a proposta de valor de melhorar a gestão dos negócios, compartilhar conhecimento para empresários da micro e pequena empresa, ou para empreendedores e para intraempreendedores. Você poderia botar estudantes, você poderia botar professores, enfim, você poderia estar direcionando outros públicos também, mas aqui eu acho que é para a gente... Esses são os prioritários, Isso, né? isso. E aí, então, vamos usar quais canais que a gente utiliza? O principal canal que o pessoal está nos assistindo agora é na Just TV, né? Então, é através disso que eles ficam sabendo. Depois, a gravação vai estar disponível no YouTube, né? Então, o YouTube vai também ser um canal. E talvez muitas pessoas estejam assistindo esse programa porque receberam um convite pelo Facebook. Então, o Facebook foi um canal das nossas mídias sociais. Vou até aproveitar aqui, Marcelo, para falar que nesse momento, hoje, nós estamos aqui com a minha assistente de marketing, a Carol Toconduva, que ela está colocando no Instagram fotos aqui direto do estúdio da nossa gravação. Então, você que está nos ouvindo e tem um Instagram, procura lá, Alma do Negócio, você vai encontrar o programa e as fotos e tudo que está acontecendo aqui. Legal. O relacionamento, então, como é que você faz? Né? Ele, principalmente, hoje, ele é automatizado, ou seja, as pessoas, a gente está aqui, né, e são equipamentos que estão levando para que todo mundo em casa possam estar vendo no seu computador, no seu tablet, né, no seu celular, né, como é que eles vão estar fazendo. Para fechar o lado direito, que a gente estava falando, né, você precisa ter receita. A gente estava vendo que hoje você obtém receita do seu programa através de patrocínios, que são pessoas que confiam, acham que o seu conteúdo é relevante, você fala com o público deles, então eles pagam o patrocínio. Então nota que esse é por que você existe o programa, né, e por que você está fazendo esse sucesso que vem fazendo. Né? Então, vamos agora para o outro lado, que é o que você precisa fazer para entregar. Então, nota que aqui é o que, né? E aqui é o quem. Para quem, né? E aqui a gente tem o como. Né? Como é que você faz? Então, a gente viu que, por exemplo, recursos. É preciso que você tenha equipamentos, então a gente está aqui, tem luz, tem câmeras, né? Você tem recursos humanos, profissionais que estão aqui ajudando, fazendo com que essa mensagem chegue aí. Né? Você tem convidados, como eu, que toda semana vem aqui para compartilhar o conhecimento. Você tem uma tecnologia toda envolvida, quer dizer, você tem várias coisas, né? Coisas são recursos. Né? Podem ser humanos, podem ser financeiros, podem ser físicos, mas são recursos que são importantes. E você tem atividades. Né? Então você tem o roteiro, por exemplo, você tem a gravação, você tem a divulgação para que as pessoas possam estar conteúdo. Você tem também, através da sua equipe, o conteúdo em outras mídias, como você falou aqui da assistente, né? Então ela bota no Instagram, coloca no Twitter, coloca no Facebook, né? Você é uma pessoa... colocamos artigos no nosso site. Você é uma pessoa moderna, então sabe utilizar, né, muito bem a questão das mídias, então tem várias atividades para poder fazer com que isso aconteça.
e depois você... Nós temos parceiros. Parceiros. Então, para você estar assim, bonita, bem vestida, você tem, né, a Garnus, que você me colocou, que é seu parceiro de fornecimento de roupas e figurino, né? Vai ter a Lia, né, que é sua cabeleireira. Então, são exemplos de parceiros que são importantes para que o programa todo aconteça. E como diz o ditado popular, quer dizer, não tem almoço grátis, né? Tudo tem um custo. Então, você tem a equipe de pessoal que você paga, você tem impostos atrelados a isso, você tem toda, coloquei aqui infra como infraestrutura, né, que você vai estar alocando, equipamentos locais, coisas que vão estar fazendo com que aconteça. E você nota que, então, em poucos minutos, a gente conseguiu já ter uma visão geral do seu negócio, que é uma coisa que, às vezes, muitos empreendedores não têm, né? Você nota que, às vezes, um empreendedor que ele sabe fazer uma comida bem feita, ou ele é um bom artesão, né? Ele talvez ele enxergue esse lado aqui, mas ele não enxerga esse aqui. Então, a ferramenta, sendo de 9 blocos, ela mostra assim, que não pode ficar nenhum bloco vazio. Então, a gente tem que preencher tudo, né? Mas realmente fica, até, vamos dizer, conforme nós fomos construindo aqui, até para mim ficou mais claro aí do modelo de negócio. Então, eu acho que realmente é muito rico, como uma coisa simples, que pode nos ajudar a entender melhor o nosso negócio. Agora, a pergunta é, até aqui eu vi o que eu tenho. Exato. Como é que essa ferramenta me ajuda a inovar? Então, vamos começar por uma parte boa, por exemplo, que é a receita, né? Quer dizer, como é que você poderia ganhar mais dinheiro, né? Que é uma forma de inovar. Então, por exemplo, você poderia, a gente está aqui num estúdio, né? E esse estúdio tem um espaço, você poderia estar cobrando, por exemplo, ingressos para pessoas que quisessem vir assistir. Né? Ao vivo. Ao vivo, entendeu? Era um exemplo. Ou você pode pegar, tipo, todos os programas que você tem aqui e criar um DVD para você vender. Né? Então, você poderia ter aqui outros tipos de receitas, né, que a gente poderia estar fazendo. Você poderia estar criando um livro, você poderia estar tendo um blog, você poderia estar tendo uma newsletter diária, um aplicativo para telefone. Um aplicativo, ou vender um caderno de planejamento, um caderno de Canvas. Então, enfim, você poderia ter várias coisas. E o que é legal do post-it é assim, não, essa coisa de ingresso para assistir eu não gostei, Marcelo. Então, que tira. Tira. Tá bom, entendeu? Mas você conseguiu fazer com que tenha. Talvez a Carol tenha outra ideia, ou o rapaz que está ajudando aqui na filmagem possa ter uma outra ideia. Então, nota que é uma ferramenta colaborativa e você vai tentando inovar. A gente pode fazer outras... Inclusive, combina muito com o brasileiro, né? Porque a gente gosta de fazer juntos, né? Na verdade, você pode dizer que não só com o brasileiro, mas eu acho que ela combina com os tempos que a gente está vivendo. Né? Então, se você vê essas manifestações nas ruas, que elas são auto-organizadas, né? Você vê como as pessoas hoje têm esse compartilhamento do Orkut, que foi muito importante no Brasil, hoje essas pessoas migrando para o Facebook. Né? Então, você tem uma série de questões, né? Veja aí uma série de exemplos que mostram que há essa cultura, hoje a gente vive a era da colaboração. E inclusive, falando em colaboração, o programa está sendo ao vivo. Então, se você quer mandar uma mensagem ou uma pergunta, coloca aí embaixo da tela. Tem um lugar para você pôr seu nome e mandar a sua pergunta ou seu comentário. E clica aí no enviar, que eu vou receber aqui no estúdio e nós vamos falar sobre isso, ok? Então, vamos voltar aqui para a inovação. Então, assim, a gente poderia, por exemplo, inovar na proposta de valor, ou seja, você poderia parar de ter só o programa e ter também um curso, por exemplo, pela TV. E aí, inclusive, no momento em que eu crio uma nova proposta como um curso, eu posso ter uma nova receita, porque eu vou vender esses cursos. E aí, então, aqui é curso. Você ter por assim, vai então ter assinatura de conteúdo, poderia de curso, ser assinatura uma área restrita do site. Na verdade, eu botei assinatura, mas eu acho que Venda curso... do curso. Não, como é que normalmente é matrícula. Né? Então, assim, matrícula por aluno. Né? Você poderia, então, ter um curso e a gente poderia... Tu vê que esse post-it a gente não tinha criado, por quê? Porque na primeira vez que a gente versou, não tinha pensado nisso. Então, agora eu já tive uma outra ideia aqui, que é você vender, por exemplo, matrícula por empresa. Né? Então, de repente, a empresa tem 10 funcionários e você tem um plano, né, para que essas pessoas possam ter... Né? O que eu acho mais legal de tudo isso é porque o Canvas é muito simples,
Mas ele precisa vir junto com o Marcelo, porque com essa criatividade e essa capacidade que ele tem de enxergar coisas, não tem papel, não tem metodologia, por mais simples que ela seja, que traz. Eu agradeço o elogio, mas eu quero te dizer que não é verdade isso, assim, porque a metodologia, quando você começa a usar, ela te dá as opções, né? Então, por exemplo, eu já enxergo aqui o canal da TV aberta, que você hoje não está, né? Então, você poderia estar tendo um atendimento personalizado como relacionamento com clientes, como se fosse um chat online, ou você poderia ter um 0800, para que daí sim, através aqui de uma nova fonte de receita, que é a assinatura, né? Você poderia estar tendo um chat online, né? No 0800, por exemplo, você poderia ter por consulta, ou seja, a pessoa liga, né? vai ter uma dúvida, você ajuda ela e você cobra por essa ligação. Legal. Né? Então, como a gente tem, por exemplo, ó, a Flávia, que está agora postando esse conteúdo no Facebook, que trabalha comigo, a Flávia, que é roteirista, e aí ela mandou aqui uma mensagem: adorei a nova assistente, Carol, trabalhando direto aí do estúdio. Isso que é o bom, né? Quer dizer, um canal que é aquela coisa do canal do chat. Qual é a sua operadora de celular? Claro. A Claro. Então, por exemplo, a Claro poderia ser um parceiro para que você mandasse, né, SMS com dicas para quem é empresário e usuário da Claro. Né? Então, você nota que o Canvas vai permitir que você vá criando, né, então, por exemplo, se eu quero fazer um e-commerce, vamos vender um caderno, uma agenda, alma do negócio, eu podia com a Local Web ter a Local Web como um parceiro para trazer todo o sistema de vendas de e-commerce. Isso, e nota que daí você vai ter que ter um outro recurso, que é fazer essa agenda. Fazer a agenda. Então, né, tem várias coisas que vão, né, você vai ter um custo. E o e-commerce? O e-commerce é um novo canal ou é uma nova receita? Depende. O e-commerce, o parceiro seria a coisa. Web. Eu vou escrever aqui que fica mais fácil e a gente cola. A loja virtual seria o canal. Né, e a receita seria a venda por unidade. Né, que é, então, como você pode estar trabalhando essa nova receita de você ter no seu programa, né? Tu vê que legal que você conseguiu já novas opções de receita. Não, incrível, porque a gente tinha feito agora há pouco e eu falei, não vai aparecer mais nada. E aqui ao vivo, durante o programa, aparece. Isso realmente é muito interessante. E aí, então, nós temos aqui a pergunta da Ana, que pergunta onde ela pode encontrar, vamos dizer assim, o formato, se ela quiser usar. Tem isso disponível na internet? No nosso site da minha empresa, tem disponível na internet. Se ela botar Business Model Generation, vai cair na página do Osterwalder em inglês, que ele vai ter em inglês. A gente traduziu, tem em português, hoje no site do laboratorium.com.br. Né? Então, Laboratorium, I-U-M de Maria, no final.com.br. Também eu tenho várias apresentações e palestras no YouTube e no SlideShare, em outros canais que você poderia estar encontrando. E como é que a gente encontra? Daí você pode encontrar no @menta90, né? Acho que está aparecendo aí na tela. Que você está, né, no Twitter, no Instagram, @menta90. Exato, Você bater no Google Menta90, você vai achar todos os contatos e ter a facilidade aí de acesso. Inclusive no Skype, se o pessoal quiser, tudo é Menta90, né? E isso é importante, até uma dica aí para o empreendedor, que às vezes você conseguindo ter, né, um nome que seja único, né, isso facilita. Porque você tendo, às vezes, por exemplo, eu trabalho com internet há muitos anos. Eu lembro de uma época que eu botava no Google, era só eu, Marcelo Pimenta. Hoje tem vários Marcelo Pimenta, mas Menta90 não tem outro. Não, e até aproveitando, você saiu hoje no Estadão, no Caderno PME, falando um pouco sobre essa questão, né, do uso de mídias sociais, de inovação. Conta um pouquinho aí para nós o que você faz. Legal, porque o Estadão fez uma reportagem e eu fui convidado através da assessoria de imprensa da SPM para poder dar um pouco desse depoimento do que é esse novo forma de empreender. Né? Então, a matéria trata de casos
de pessoas, desde oficinas mecânicas até produtoras de vídeo, que começaram de uma forma, vamos dizer assim, brincadeira ou informal, né, criando programas no YouTube, e hoje são sucessos, né, na internet e viraram, às vezes, a atividade principal de muitas pessoas. E eu estava falando um pouco sobre isso. E até isso que é uma coisa que eu ia falar. A coisa das mídias sociais, se fala muito, tem gente que tem muito sucesso. Agora, criar receita nas mídias sociais, um modelo de negócio, já é possível? Então vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, tu pega o exemplo do Porta dos Fundos, né? Todo mundo conhece, provavelmente, né? Ou essa matéria que tem na internet, que saiu hoje, que é o Cozinha para Dois, que é o caso. Vamos falar lá do Cozinhas para Dois. Então, qual é a proposta de valor do Cozinha para Dois? São receitas, né, gostosas, né, que isso é importante, gostosas, fáceis, mas principalmente para casais. Né? Então, assim, às vezes você pega... Então, eu e meu marido, a gente quiser hoje à noite fazer alguma coisa, a gente já pode entrar lá, né, gostosas para casais. Tudo bem, você colocou que são receitas fáceis e práticas. Legal. Né? Também é uma proposta de valor que pode estar sendo colocada. Nota que daí o segmento de cliente mesmo são casais. Né? Então, nota que a gente fez esse primeiro post-it aqui, eu já vou tirar, porque eu botei os casais aqui, não precisava. Né? Isso é importante do uso do post-it por conta disso. Se eu tivesse escrito no Canvas, né, eu teria... Que riscar e ficar feio. Aí você colocou aí só receitas gostosas. Receitas gostosas, fáceis e práticas para casais. O canal que eles estão usando hoje é o YouTube. Né? Então, você tem esse é o principal canal. Ele é automatizado também, ou seja, eles gravam e colocam no YouTube, eles não ficam fazendo a cada ao vivo, cada receita, né? E a forma de geração de grana mesmo, né, é através de publicidade que o YouTube... Você sabe que hoje, quanto mais pessoas assistem, o YouTube lá embaixo passa uns... né, quem criou isso recebe um canal aí de publicidade, e hoje, como eles usam, eles começaram a usar alguns produtos de marcas muito conhecidas, e essas marcas gostaram muito dos produtos e começaram a patrocinar para que eles fizessem outras receitas que fossem fáceis e gostosas para casais, mas usando... Então, eles têm marca específica que está patrocinando. Então, nota que daí o recurso que eles têm é de... gravação, ele é um programa de TV também como esse, né, de gravação, de roteiro, né, são recursos que são usados, né, as atividades. Na verdade, aqui, as atividades, a gente pode dizer que a gravação e o roteiro são atividades. Olha que legal que é, né? E aqui é, no caso, o equipamento, e vou colocar que são os apresentadores, por exemplo, né? Isso são recursos. Nota que se eu tivesse colocado num outro, eu poderia estar, né, me arrependendo. Então, isso é muito interessante. Flexível, né? Aqui, como parceiros, eles vão ter lá a pessoa que faz a iluminação, né, eles vão ter a pessoa que vai fazer o roteiro, o figurino, eu não sei o nome. De repente, ele pode ter o pessoal de um supermercado que fornece as comidas para ele fazer. Com certeza, poderia ter um supermercado. Daí a gente vai começar... como a gente não sabe, né, a gente começa já a sugerir imaginar possíveis parceiros. Isso, e tenho certeza que a Carol e o Duca depois vão nos assistir aqui e vão continuar com o Canvas deles, no sentido de então a estrutura... Vamos dar de presente para eles. A estrutura de custos, no caso que eles têm, é o tempo de dedicação, né? Então que eles não fazem, eles fazem outros programas de TV, então eles têm esse campo, tem depreciação das máquinas, tem também enfim. A parte do alimento, que é a cozinha, né? O lugar matéria-prima, muito bem. Matéria-prima. Tu sabe que eles fazem, o local é na casa deles, né? Porque esse tipo de negócio, ele funciona assim. Lá na matéria conta um caso que eu não conhecia, que é muito legal, de um cara de uma oficina mecânica de Minas, que é uma oficina mecânica muito pequena.
E ele gostava de filmar, começou a ter um super sucesso. E olha só, hoje ele tem, esse programa é muito importante, mas a principal fonte de receita é assim, o preço dele subiu, porque ele não quis aumentar. Então ele só pode ter 2 ou 3 carros. Então ele recebe hoje carros do Brasil inteiro que dizem assim, olha, eu tenho um problema, eu amo o meu carro e eu quero que tu conserte. É mesmo? O pessoal manda e o pessoal manda de outras cidades para lá. Incrível. Por quê? Porque ele virou um sucesso na internet. Ele é por causa do YouTube, por causa do YouTube. Do carinho que ele tem no carro, com a manutenção e tudo. Pela transparência, né? Esse é um segmento que às vezes o pessoal fica, o que será que o mecânico fez? Não, ele mostra tudo e ele tem bastante conhecimento, né? E ele consegue gerar diferenciais. Então, são formas, né? E é importante entender que às vezes várias empresas, elas têm modelos de negócio que não usaram o Canvas para construir. Eu ia até te perguntar isso, quer dizer, eu posso usar em 2 momentos. Eu estou pensando em abrir uma empresa, então eu vou estruturar toda a minha proposta de valores para quem eu vou vender usando o Canvas. E assim como o programa Alma do Negócio, que já vai estar fazendo 4 anos, a gente consegue usar o que nós temos hoje e o que nós podemos acrescentar e inovar daqui para frente. Exatamente. Ela se transforma numa ferramenta de inovação para não inovadores, né? Então, por isso que ela também ganha tanto espaço, porque a pessoa não precisa estudar demais ou saber demais. Por quê? Porque ela, aqui no livro, e se vocês entrarem em contato, verem na internet, descobrirem um pouco mais, vocês vão ver que para cada um desses quadradinhos tem várias opções. E aí você pode trabalhar como se fosse um Lego. Né? Você fica, quem sabe esse tipo de receita, quem sabe o outro, quem sabe essa atividade. Então, na hora que eu estou começando a pensar num negócio, eu posso fazer diferentes modelos de negócio para escolher qual que vai ter um resultado melhor. Parabéns, exatamente. É assim que surgem negócios inovadores. Daí isso vai abre um outro espaço, que é um novo jeito de empreender, né? Que você não tem a ver com você. Tipo, eu quero abrir uma padaria, né? Você não compra nenhum tipo de equipamento, nada que te prenda antes de você fazer o modelo de negócio e testar se essa padaria vai ser de pão orgânico, ela vai abrir domingo, ela vai ter almoço, ela vai ter atender comida... algum cliente específico, vou fazer uma padaria especializada Kosher. Em pessoas na terceira idade, criança. Então, assim, o Canvas, ele permite que você crie de uma forma muito simplificada e depois isso a gente chama de hipóteses, né? Então pode ser assim, e aí ele oferece sugestões de você validar isso para que depois que você descubra o seu modelo, então eu descobri uma padaria para crianças, que essas coisas são muito divertidas, os pães são divertidos, eles têm carinhas de personagens, certo? E aí você diz, então eu vou criar isso, vou pensar uma marca que tem a ver com isso. E começa a construir todo o negócio. E nota que isso muda tudo, né? Porque eu tenho mestrado em planejamento estratégico, que eu concluí há 10 anos atrás. Naquela época ainda já se dizia assim, não, você abrir um negócio, você tem que definir a marca, primeira coisa. Né? Isso mudou. Né? Primeiro Hoje você cria o modelo do negócio, para quem é o cliente, qual é a proposta de valor, o que você pode comercializar para daí definir a marca. Você virou especialista já, especialista, tá bom? Só, você é sua assistente para aprender mais. E aí, até falando sobre isso, como é que são os seus cursos na ESPM? Quem quiser mais informação na Laboratório, além de consultoria, vocês também têm cursos? Hoje a gente... Porque a gente está nessa sociedade em rede, então a gente trabalha assim com várias hipóteses também, tem várias parcerias, né? Hoje a gente tem curso à distância, então tem e-learning que as pessoas podem fazer, tem cursos presenciais que a gente faz na SPM aqui em São Paulo, a gente tem outros parceiros em outras regiões do Brasil, né? Então eu tenho curso em Porto Alegre, tenho curso agora ontem, só para lembrar, eu combinei com o Sebrae da Bahia, eu vou estar lá em outubro dando um curso lá. E aí, então, né? vamos dizer, quem quiser te acompanhar, para saber quando você está tendo algum curso na cidade que a pessoa está, te seguindo no Facebook, no Twitter, qual que é a melhor forma de ser atualizado ou visitar o site? Você, entrando no Menta 90, vai entrar em contato, porque assim, como é que o modelo de negócio, não interessa que jeito eu quero, né? A gente vive a era do cliente, então eu preciso atender as pessoas do jeito que elas querem. Então,
que, de repente, se tem uma associação de uma cidade que gostou, pode entrar em contato com você e Exato. você monta uma turma fechada para a associação. Isso a gente chama em company daí dessa forma, né? No caso, pode entrar um e-mail, menta90, né, @gmail.com é meu e-mail, né? Como eu disse, eu entrando no Menta90, a pessoa vai descobrir apresentações, cursos, né? Formas que a gente pode estar sempre ajudando a disseminar, porque eu cheguei ontem, eu estou de Foz do Iguaçu. A gente está fazendo lá na incubadora tecnológica de Itaipu um processo de qualificação das propostas que vão ser apresentadas para entrar na incubadora. E eu te confesso assim que eu vou lá para dar aula e realmente eu me preparo, né? Estou com uma parceira que também me introduziu nesse mundo aí, que é a Maria Augusta Orofino, a Guta, a gente está trabalhando junto lá. Mas assim, cada vez que a gente tem um curso desses, eu aprendo muito também. Isso que é o bom de ensinar, né? Então, a gente assim, aprende e o muito, Canvas né, te ajuda muito, porque a pessoa chega, tem uma ideia, né? Você diz, como você consegue ter ideias? É porque assim, cada turma eu recebo vejo as pessoas fazendo também, isso me inspira para outros. Eu acho que é exercício, né? Conforme eu começar a fazer, os primeiros são mais difíceis, mas depois vai ficando mais fácil a criatividade. Com certeza. Eu tenho muito a agradecer ao Sebrae do Ceará, né, que há um ano atrás me teve a confiança em contratar o laboratório e a gente fez 400 canvas lá em 3 dias. Que incrível. Treinamos uma equipe, né? Então isso me deu uma confiança muito grande no uso dessa ferramenta. Depois eu repeti outras vezes essas ações em massa. Hoje a gente faz também no interior, em outros estados, ações como essa, né? Porque o que acontece? Se a gente se organiza, a gente consegue fazer com que todo mundo entenda o Canvas, né? E tu sabe aqui, eu tenho certeza... participe, né? Mais do que ficar assistindo, as pessoas conseguem aprender fazendo. Aquela né? coisa do Confúcio, né? Que falou isso, né? Quer dizer, quando você ouve, você esquece, mas quando você faz, você realmente aprende. Então, hoje, por exemplo, todo mundo tem folha de papel, tem canetinha, né? Quer dizer, então esse é o Canvas que poderia estar sendo feito em várias atividades. Tu pega... Né, eu entendo que o teu programa ele é uma contribuição importante para disseminar boas práticas de gestão, né, e o Canvas é uma prática aplicada, né, que a gente pode fazer em feiras. Né, eu sempre aceito convites para palestras em escolas, em universidades, né, no sentido que eu acho que quanto mais a gente disseminar essas melhores práticas, melhor as pessoas vão empreender e com isso o Brasil todo acaba se desenvolvendo, mais emprego, mais renda. É contagiante, a gente sai daqui e toda vez que eu encontro o Marcelo, eu realmente saio inspirada e aprendendo. Eu acho que o gostoso é isso, é quando a gente tem a oportunidade de trocar, né, dentro de uma hora de convivência, e aí a gente sai sabendo algo diferente, que mais do que uma ferramenta muito sofisticada é algo que gera resultado. Isso que eu acho que é uma coisa que marca. É a coisa mais simples, é mais difícil hoje ser simples, né? Porque é tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, as pessoas têm tempo para tudo, né? Filhos, família, é trabalho, são compromissos. Né? Então, você imagina, às vezes você fala, vamos escrever o plano de negócio. Você fala, ai meu Deus, vou sentar e escrever 30 páginas, você passa uma vida protelando porque é uma coisa chata. Agora aqui, olha ali, nós fizemos agora em tão pouco tempo 2 planos, né? 2 modelos de negócio, até com possibilidades de inovação. Achei aí incrível realmente, adorei, Marcelo, foi muito gostoso ter a oportunidade de exercitar mais esse modelo e você traz isso com uma clareza que fica muito fácil. Eu agradeço aí a oportunidade e você sabe que pode contar comigo para a gente, sempre que tiver alguma coisa para compartilhar aí, é um prazer. Muito bom, contagiante, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Olha só, hoje então o programa fica por aqui. Eu agradeço a Lia Cabeleireiros, que está ali em Pinheiro, sempre caprichando no meu visual, a Nani com a maquiagem, a Celina, a escolha aí da cor do esmalte. Agradeço a Garnus. Garnus é essa confecção que traz um ar sofisticado e ao mesmo tempo jovem, despojado, e está aí trazendo para a nossa moda uma característica muito própria. E agradeço aqui o Design, que o Design é a agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa, que eu acho que traz
numa imagem aquilo que a gente propõe para vocês. E também o nosso site, o almadonegócio.tv. Você já foi lá ver? Mais de 180 entrevistas em vídeos, podcasts dos nossos programas na Rádio Mundial, toda quarta-feira às 19 horas ao vivo. Hoje vou falar de Playback Theater com o Mauro da Brazilians Playback Theater. Você vai conhecer e entender um pouco mais o que é isso e como que isso pode ajudar a sua empresa. Eu quero agradecer e espero você na próxima quarta-feira aqui na Just TV às 4h15. Muito obrigada e uma boa tarde.